Que Deus abençoe a sua terça-feira, Deus abençoe toda a sua família, Deus ilumine toda a sua vida e todos os seus caminhos. Imagine uma pessoa sofrendo 22 anos, não é 22 dias, não é 22 semanas, nem são 22 meses, 22 anos. Foi assim a vida da senhora Celestina. Acompanhe. Eu sentia no meu corpo, parecia-me que era bicho, a pele e a carne. Tinha 28 anos. Corri a alguns médicos e até corri bruxos. E disse-me, você, se chegar aos 50 anos, você vai ficar na cadeira de rodas. Andei assim 22 anos. Até que eu cheguei a pensar em desistir da própria vida. Quando se chegava à noite, para mim era uma escuridão, porque eu queria descansar. Sentia-me cansada, eu queria descansar e sabia que ia para a cama e que não descansava, porque já andava assim já há tempo e conforme a gravidez ia crescendo, eu pensava que era da gravidez, o problema ia-se aumentando. Eu podia estar esticada, deitada, pouquinho tempo, ou até virar-me para o lado ou assim, mas não podia estar mais que 15 a 20 minutos. Era uma aflição no corpo, como eu lhe vou dizer, que eu sentia no meu corpo, parecia-me, cá na minha impressão, parecia-me que era bicho entre a pele e a carne. Aquela aflição, e fazia uma afrontação no coração, uma afrontação, até que, se eu insistisse a estar deitada, eu até desmaiava. Estava-me, levantava uns bocaditos e de noite sentava-me assim como eu sentava já em casa, sentada encostada à testeira da cama, e assim vivi durante 22 anos. Corri a alguns médicos e até corri bruxos. O meu sofrimento era tanto que fez-me andar por bons e maus caminhos, que hoje estou tão arrependida disso. Problema canceroso, foi a palavra que eu ouvi. Então, eu depois até me informaram, até um médico aqui na Figueira. Esse médico, quando eu vi a consulta com ele, contei-lhe o que se passava, contei-lhe os meus sintomas, ele mandou-me fazer os exames ao sangue e me fazer umas radiografias ao corpo. Mas nessa altura ele receitou-me logo 6 injeções. Uma caixinha de cada 3. Mas disse-me, ele foi muito sincero para mim. Disse-me logo, você vai tomar estas injeções. Se elas lhe fazerem bem, se você se sentir bem, o seu mal tem cura. Se elas não lhe fazem se sentir bem, que o mal não saia, o seu mal já não tem cura. Ele declarou-me logo. No fim, então, eu fiz os exames, vim para casa, tomei a primeira injeção, aquilo foi uma santidade, aliviada. Dormi uma noite tranquila, já há tanto tempo que não dormia. Tomei a segunda injeção, já não fez nada. Problemas voltaram logo. Se eu tomei a primeira, tomei a segunda e já não fez nada, já não quis tomar as outras. Já não tomei as outras. Até que, ou depois então, eu fiz os exames, fui-lhes lá levar novamente, ele viu os exames. E quando estava então a ver os exames, ele perguntou-me, que idade é que a senhora tem? E eu disse, eu tenho 28 anos. E ele depois então aí é que ele falou, olha minha senhora, eu já sou médico já há vários anos. Já me têm aparecido aqui casos quase idênticos ao da senhora. Mas é a partir da idade dos 70, 85, daí para cima. Isso tem aparecido. Mas na idade que a senhora me está a dar e os sintomas que a senhora tem, é o primeiro caso que me aparece nas minhas mãos. E ele vai então logo para mim, olha minha senhora, tu fez uma dieta muito grande e disse-me, você, se chegar aos 50 anos, você vai ficar na cadeira de rodas. Aqui já não há solução. Você problema já não há solução. E eu, quando eu ouvi aquilo, ia saber o sofrimento que eu andava a passar, ia saber que não podia estar deitada na cama.
ia lembrar-me da idade que eu tinha, ia lembrar-me de 3 filhos que eu tinha. E foi um balde de água frio em cima de mim. Me emociono, me lembro, não me esqueço, nunca mais vai esquecer. Mas também não vai esquecer aquilo que Jesus fez na minha vida, porque depois andei assim 22 anos, até que eu cheguei a pensar em desistir da própria vida, pensei em desaparecer. O nome da doença era a tal dita espondilose aguda, reumatismo infeccioso. Eram 3 males num, que estavam ali, 3 males num, a prejudicar-me e a dar-me cabo da minha saúde e dar-me cabo da minha vida. Eu sabia que não tinha descanso nenhum, eu não tinha descanso nenhum, se fosse para a cama não tinha descanso nenhum. Então aquilo foi andando, até que ouvi alguém, que ouviu primeiro do que eu, falar na rádio da Igreja Universal, do Reino de Deus. E olha, falam tão bem, falam só em Jesus, que Jesus cura as pessoas, que o Jesus que é o mesmo de há 2000 anos atrás. Jesus está vivo e cura as pessoas. Eu não tive mais nem menos, eu caminhei logo. Eu nem tenho palavras para descrever assim, a diferença que eu senti. Eu, quando entrei naquela igreja, quando eu ouvi a explicação logo da Bíblia, porque eu também já lia a Bíblia, só que eu não entendia. Mas quando eu entrei nessa igreja e ouvi o pastor a pregar, a ler a Bíblia e a explicar tudo direitinho que estava na Bíblia, eu senti um alívio tão grande, e uma alegria tão grande dentro de mim, que você nem imagina. Que eu pensei logo, pronto, é aqui é que é o caminho certo. É das portas todas que eu tenho procurado, é nesta que eu encontrei a minha solução. Senti uma leveza no corpo e vim para casa com aquela alegria, com aquela satisfação, com aquele desejo. Já comecei a deitar-me um bocadinho, já comecei a ficar 1 hora, 2 horas, até que o milagre completou-se na minha saúde. Quando ele se completou, eu nem dei por ela. Dormi a noite toda descansada na cama, de manhã levantei-me, passado aí umas 3 noites. Restaurou tudo por completo. Hoje tenho 75 e não estou na cadeira de rodas e estou, como se vê, feliz, contente, trabalho como aquelas que trabalham, não tenho medo de fazer qualquer tipo de trabalho e, graças a Deus, deito-me na minha cama, se estou bem do lado da direita, se vir para a esquerda, estou bem do lado da esquerda. Foi o perfeito milagre que Jesus fez na minha vida. O problema era grave. Ouviu até da boca dos especialistas, dos doutores, que poderia ficar numa cadeira de rodas. Mas Deus de tudo a livrou. Deus a curou. Deus a livrou desse mal, como tem curado e livrado tantas pessoas que manifestam a fé. E o Senhor, a Senhora é a próxima. Se você fizer o que a Senhora Celestina fez, e o que tantas outras milhares e milhões em todo o mundo têm feito, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai arrancá-lo dessa dor, desse sofrimento. Deus vai tirar essa doença, essa enfermidade do seu corpo. Ah, Filipe, tantos anos passaram, eu já estou acostumada com isso. Eu já estou acostumado com essa dorzinha, ela já não está tão forte como era. Bem, já faz parte da minha vida. Não pense dessa forma, porque o nosso Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores. Quando você pensa dessa forma, é como se você estivesse dizendo: ah, o que Jesus fez na cruz por mim, não foi lá grandes coisas, não foi lá grandes coisas. O nosso Deus levou sobre si os nossos problemas, sofreu por nós, para que nós não sofrêssemos. Hoje, terça-feira, é o dia da cura,
É para você que está com problemas crônicos, considerados incuráveis, para você que vem levando a vida com dores, carregando sofrimentos, você não consegue livrar-se desse problema, recorreu a bruxos, a videntes, recorreu a um montão de porcarias, desculpa a expressão, como também recorreu a bons profissionais que tentaram lhe ajudar, grandes médicos, grandes especialistas que até aliviaram, atenuaram o seu problema, mas não conseguiram livrá-lo. Deus pode o que o ser humano não pode. Hoje, terça-feira, 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, aqui no nosso Cenáculo do Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32. Olá, eu sou o Tiago Neves, tenho 28 anos e trabalho no apoio ao cliente. E desde a minha nascença, eu já nasci uma criança com problemas, porque quando chegou à idade dos 3, 4 anos, foi revelado umas dores fortes no corpo, da cabeça aos pés, que os médicos não encontravam, diziam que eram enxaquecas, mas não saía dali. E foi um prazo de 6 meses da minha vida assim, acamado, sem nenhuma luz, sem contato com ninguém, no sentido que se viessem conversar comigo eu não conseguia porque não dava, as dores eram horríveis e não havia solução. E derivado desse problema, os meus pais, eles, além dos outros problemas que a gente já tinha, não é? De miséria, de confusão dentro de casa, conflitos da família, no casamento dos meus pais também, a saber que durante uns mais ou menos 3 meses, foi um período muito difícil porque isso ficou marcado em mim porque ficámos 3 meses sem luz, sem água dentro de casa. A gente simplesmente comia água com couves quentes, aquecidas, não é? De manhã a gente se levantava, eu me levantava para ir para a escola e não havia nada para comer. A gente ia para a escola sem nada para comer, somos 5 irmãos, e a gente ia assim para a escola sem comer, a gente voltava ao meio-dia, nada para comer de novo. Só à noite, quando meu pai chegava em casa, que trazia, lá está, os legumes para a gente poder aquecer e outro dia a seguir a mesma coisa. Então, toda a minha infância foi nessa fase de problemas de miséria dentro de casa, não havia dinheiro para nada, a gente andava sempre de casa em casa, uns meses aqui, um ano ali, quer dizer, a gente nunca parava no sítio certo. E derivado dessa situação toda, dentro de mim, eu me sentia revoltado, triste, angustiado, sem poder falar nada com ninguém, porque não tinha com quem falar, porque todos nós passávamos pela mesma situação. Se eu fosse falar algo para os meus irmãos, o que eles iriam dizer? Nada. Não havia nada a dizer, porque eles também estavam na mesma situação. Então eu guardava aquilo tudo dentro de mim. Dentro de mim, até ao ponto que a situação explodiu uma vez na escola. Explodiu porque houve uma vez uma confusão dentro da escola que eu quase que matei um colega à pancada. Foi tão revoltante porque aquilo foi derivado aos insultos da minha família. Eu sabia que o que ele estava a dizer, a minha família era aquilo. Miséria, era sujos. Então aquilo revoltou-me ainda mais. Então eu fui mesmo partir para cima. Mesmo para bater e para bater mesmo. E aí eu vi que eu não era uma criança como as outras. Porque eu via os outros felizes com os pais, iam passear com os pais, riam com os pais, davam a mão ao pai, a mão à mãe, brincavam, jogavam a bola. E eu não era assim. Ao ponto que mesmo no quarto dos meus pais não havia teto. Tinha as telhas, não é? Era um plástico que protegia da chuva. Meus pais dormiam e a chuva caía na cama. E foi assim a miséria, durante esse tempo todo. Muitas vezes dizia que ia para a escola, não ia. Ia para a rua, roubava as pessoas de idade, que a gente sabe bem que a gente, em vez de aleijar, a gente tem que cuidar. E não, foi o contrário. Só para me sentir bem. E tudo aquilo que eu trazia dentro de mim, eu me revoltava em cima dos outros. E foi assim. Até o dia que meus pais encontraram a Igreja Universal. Então meus pais começaram a ir. Tinha um irmão epilétrico que chegou a esfaquear um irmão mais velho, lançou uma faca na testa. E ali foi um ponto onde os meus pais disseram stop.
stop, tem que se fazer algo aqui. E foi que eles procuraram mais aprofundadamente na igreja o pastor. Pediu uma oração, pediu uma orientação. Aonde o meu irmão foi curado da epilepsia. Foi ali, acho que foi ali o clique para os meus pais dizer, não, aqui tem algo de diferente, que se aprendia na altura, não é? Derivado às culturas dos nossos anteriores, familiares anteriores. E foi ali que tudo começou. Eu comecei a ouvir a palavra, e também com as reuniões com os meus pais, que todos nós íamos, não é? A chover, muitas vezes a pé. Por vezes o carro ficava no meio da estrada, não tinha como. A gente ia sem comer, sem nada, a gente saía da escola e ia. E foi assim que a gente foi conhecendo a Igreja Universal, o trabalho. A gente foi fazendo as nossas orações, buscando ajuda, sendo transformados interiormente. E eu ouvia falar do Espírito Santo. Eu ouvia falar que com Deus havia algo de diferente. Que o que a gente vivia no mundo, o que a gente tinha no mundo, ali, com Deus, não existia isso tudo. Não existia. Então eu fui ouvindo a falar. Vi os meus pais a mudar, um com o outro. Em casa já havia um pouquinho de paz, de alegria, mas cá dentro não era algo não estava bem ainda. Porque eu via assim a alegria, eu via a situação em casa financeiramente a mudar mais. Eu comecei a me interessar mais. Porquê o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? O que é preciso para ter o Espírito Santo? Qual é o processo para ter o Espírito Santo? Então tive a minha fase de libertação, principalmente na minha mente, porque tudo vinha dentro de mim, da minha mente, tudo começava da minha mente, onde eu fui acompanhado, fui dirigido por um pastor, nas minhas orações, nos meus propósitos, ao ponto que eu decidi realmente o que era o Espírito Santo. Se realmente Deus existe como eu vejo na vida dos outros, porque eu via realmente, as pessoas chegavam na igreja, eram abençoadas, havia pessoas de miséria também que prosperavam, meus pais, a vida começava a mudar, começou a mudar, a ser transformada. Então tem que haver, também quero isso, em mim, não somente no exterior, não somente nos outros, mas eu quero também em mim. E foi aí que eu realmente lutei, até o dia que eu recebi o Espírito Santo. Esse dia para mim, lembro como hoje. Foi um domingo de manhã, foi algo que inesquecível. Creio que felicidade como aquela nunca tive. De todo o resto da minha vida, mesmo já conhecendo o trabalho da Igreja Universal, vendo mudanças nas nossas vidas, não tem nada igual. Não tem nada igual. Aquela alegria, aquela paz, aquele prazer de viver. O Espírito Santo para mim representa o meu tudo. Posso ter 1001 coisas, mas o Espírito Santo não tem nada igual. Aliás, posso perder tudo. Aceito, não tem problema. Volto a lutar pelas coisas, pelos sonhos, mas o Espírito Santo não. E posso, como já falei, ter tudo. Ter uma esposa maravilhosa, sim senhor. Ter um casamento feliz, uma vida estável, que vai sempre melhorar, com certeza. Mas o Espírito Santo, eu não abro mão por nada desse mundo. Venha o que vier, o mundo pode desabar à minha volta, mas o Espírito Santo não. Isso eu não abro mão. Porque é Deus em mim. É o meu tudo. É o meu acordar, é o meu deitar. É como a roupa que eu tenho no corpo. Deus não tem como explicar. Ele está em mim. Ele existe em mim. A minha vida hoje, não vou dizer mar de rosas, porque problemas todos nós temos, não é? Temos que enfrentá-los com força, com positividade, não é? Mas completamente diferente. Feliz, derivado das situações, feliz, não ando preocupado. Quando deito a minha cabeça, é para dormir mesmo, sem problema nenhum, não tem problema. Sou completamente diferente, mesmo no meu caráter. Aquele rapaz, aquela criança triste, revoltada, com raiva, não. Vem uma situação, a gente sente um bocado de revolta contra a situação, mas não aquela coisa que fica aqui a remoer, não. É revoltante, mas Deus vai mudar. E tudo mudou, é completamente diferente. Eu sou extremamente feliz depois de ter o Espírito Santo. E nesta quarta-feira, mais um dia da alma teremos para cuidarmos do mais importante que temos,
a nossa salvação, a nossa alma. Será a quarta-feira em que você será prudente em relação ao mais importante que você tem. E eu também. Porque uma coisa é eu saber o que eu preciso fazer. Outra coisa é eu fazer o que tem que ser feito. A prudência leva-me a fazer o que tem que ser feito. Então, nesta quarta-feira, venha saber o que você tem que fazer. Venha saber que passos você tem que dar com prudência para ser salvo e manter a sua salvação. Traga um frasquinho com óleo ou uma garrafinha com óleo que nós vamos lhe ensinar o que fazer com esse óleo, esse azeite, simbolizando as virgens que levavam consigo nas suas lamparinas e botijas o azeite. Mas 5 o azeite se acabou. As outras tinham de reserva. Foram o quê? Prudentes. Seja prudente. Lute pela sua vida, mas sobretudo pela sua alma. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Qualquer informação, 21 836 8008.